Oi pessoal, hoje a gente vai estar vendo as atividades das aulas 5 e 6 do Aprender Sempre sobre proporcionalidade direta e inversa entre duas grandezas, tá? Então tem um texto explicando sobre a proporcionalidade entre duas grandezas. Então eu vou estar lendo aqui e comentando, tá? Então duas grandezas são diretamente proporcionais quando um aumento na medida da primeira grandeza gera um aumento na mesma proporção na medida da segunda grandeza. Ou quando uma diminuição da medida da primeira grandeza gera uma diminuição de mesma proporção da medida da segunda. De outra forma, como a gente pode colocar isso? Duas grandezas são diretamente proporcionais quando uma das grandezas dobra seu valor e a outra grandeza também dobra. Se uma grandeza triplica seu valor, a outra grandeza também triplica. Ou seja, a razão entre elas é sempre um mesmo número. Esse número a gente chama de constante. Então essa formulazinha que vocês têm anotado aí, ó, ela está errada. Corrijam aí na apostila. A razão entre elas, então a razão entre as grandezas x e y é igual a k, uma constante. Tá? Então toda vez que eu dividir as duas grandezas e der o mesmo valor, essas grandezas são diretamente proporcionais. Exemplo disso, para a gente tentar entender, a gente pode pegar o preço e a quantidade que a gente for comprar de determinado produto, né? Então, a gente pode escolher as duas grandezas aí, x e y, como sendo a quantidade, o peso, né, que a gente for comprar de determinado produto e o valor a ser pago. Sei lá, vamos pegar algum produto aí. Vamos supor que eu pague em 1 kg de tomate R$ 5. Se 1 kg de tomate custa R$ 5, 2 kg de tomate custarão R$ 10. 3 kg de tomate, R$ 15. E assim por diante, né? Essas duas grandezas, o preço e a quantidade, são grandezas diretamente proporcionais. Por quê? Quando eu dobro a quantidade que eu vou comprar, eu dobro também a quantidade que eu vou pagar, né? Ou ainda, quando eu divido as duas grandezas, se eu dividir o preço pela quantidade, vai dar sempre o mesmo valor. 5 dividido por 1 dá 5, 10 dividido por 2 dá 5, 15 dividido por 3 dá 5. Então é uma situação onde as grandezas são diretamente proporcionais. A razão entre elas vai dar sempre o mesmo número. Esse número é chamado de constante, de proporcionalidade. Tá? Aí a gente também tem o caso onde as duas grandezas são inversamente proporcionais. Inversamente, o próprio nome já sugere o entendimento. Inversamente, quando uma grandeza aumenta e a outra grandeza diminui na mesma proporção. Tá? Se uma grandeza é dobrada, é multiplicada por 2, a outra grandeza ela vai ser dividida por 2, né? Se uma grandeza é triplicada, multiplicada por 3, a outra grandeza vai ser dividida por 3. Então é inversamente proporcional. Ou seja, o produto entre elas vai dar sempre o mesmo número. Então o produto, a multiplicação entre as duas grandezas vai dar sempre uma constante, tá? Esse K é a constante de proporcionalidade. Um exemplo que a gente pode estar vendo aí para entender melhor isso aí. A gente pode pegar uma situação envolvendo a velocidade de um veículo e o tempo gasto. Então as grandezas x e y, a velocidade e o tempo, tá? A relação entre a velocidade do veículo e o tempo que ele vai gastar para fazer o percurso. Então se a gente supor aí um veículo fazendo um percurso a 100 km por hora, vamos supor que ele gaste 2 horas para chegar ao destino dele. Se ele for mais devagar, se ele for a 50 km por hora, quer dizer, na metade da velocidade, ele vai demorar um tempo muito maior, ele vai demorar o dobro do tempo. Então ele vai demorar 4 horas para chegar ao destino. Então aqui, o que aconteceu? A velocidade do veículo caiu pela metade, foi dividido por 2, e o tempo gasto foi multiplicado por 2. Então, a velocidade caiu pela metade e o tempo dobrou.
Então as grandezas nesse caso são inversamente proporcionais, tá? E se a gente fizer o produto entre elas, se eu multiplicar a grandeza velocidade pela grandeza tempo, vai dar sempre o mesmo número. 100 vezes 2 dá 200. E 50 vezes 4 também vai dar 200. Tá? Então, quando acontecer isso, as grandezas são inversamente proporcionais. Bom, vamos para as atividades, então. A primeira atividade é para completar a tabela com o valor a ser pago pela compra do tecido. Então, 1 metro do tecido custa R$ 17,80. E aí vocês vão completar 2 metros do tecido, quanto que vai custar? É só multiplicar, né? 17,80 vezes 2. Então aí vocês façam a conta. 4 metros do tecido. É só fazer 17,80 vezes 4. 5 metros do tecido, 17,80 vezes 5. E aí vocês completem a tabelinha, tá? E aí vem as perguntas. Ao duplicar o comprimento do tecido em metros, o valor a pagar também duplicou? Sim. Então, quanto mais tecido comprar, mais eu vou pagar, e isso de forma proporcional. Se eu multipliquei o tecido por 2, o preço também vai ser multiplicado por 2. E ao triplicar o tamanho, o valor a pagar também triplicou? Também. Vocês podem ver na tabela que isso vai acontecer. Quando acontece isso, a gente tem um caso de proporcionalidade direta, tá? Então, nesse caso aí, a proporcionalidade é direta. Então, existe proporção direta entre o comprimento do tecido em metros e o valor a pagar. É só anotar isso. A atividade 2, vocês vão analisar cada um dos itens e escrever se existe grandeza diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Lembrando do que eu comentei no começo. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando uma aumenta e a outra também, na mesma proporção, né? Se a quantidade de uma dobra, a quantidade da outra também vai dobrar. E inversamente proporcional, o contrário. Se uma aumenta, a outra vai diminuir de forma proporcional. Então é só analisar cada item. Item A: consumo de combustível e quilômetros percorridos por um automóvel. Aí vocês têm que fazer a pergunta, né? Se aumenta a distância, se eu vou ter que ir mais longe, vai aumentar a distância percorrida, vai gastar mais combustível? Se sim, grandezas diretamente proporcionais. Diretamente proporcional. Letra B. A velocidade de um trem e o tempo gasto no percurso. Se ele for mais rápido, o que vai acontecer com o tempo? Vai diminuir? Vai aumentar? Então tem que fazer esse tipo de pergunta. A velocidade aumenta, o tempo diminui. Então grandeza inversamente proporcional. Inversamente proporcional. Aí vocês escrevam inversamente proporcional. Letra C. A velocidade do automóvel e a distância percorrida. Se ele for mais rápido, mais veloz, ele vai percorrer uma distância maior, né? Considerando um mesmo tempo nesse caso. Então, se aumenta a velocidade, aumenta a distância que ele vai percorrer. Grandeza diretamente proporcional. E aí vocês vão tentando responder os outros itens aí, D, E. Qualquer dúvida, manda mensagem perguntando, tá? Atividade 3, no mesmo sentido, a mesma ideia. Escrever se as grandezas são direta ou inversamente proporcionais, tá? Só que agora tem valor numérico. Então a gente tem que ver o que acontece com os números aí, com as grandezas. Se uma aumenta, a outra diminui, ou se as duas aumentam na mesma proporção. Então nesse caso do item A, 5 litros de combustível, ele consegue percorrer 50 km. 10 litros ele vai percorrer 100 km. Então nesse caso aqui, de 5 para 10, dobrou, de 50 para 100 também dobrou. Outra forma que a gente pode fazer é fazendo a razão. 10 dividido por 5 dá 2. E 100 dividido por 50 também dá 2. Então as grandezas nesse caso são diretamente proporcionais.
Na letra B tem um erro aí de digitação no enunciado, então vamos corrigir ele primeiro. Está invertido aqui 200 km por hora e 100 km por hora. Então vocês arrumem aí, no lugar do 200 coloca 100 e no lugar do 100 coloca 200. Não vai dar erro aí, tá? Nesse caso, ó, se ele fizer o percurso com uma velocidade de 100 km por hora, ele vai gastar 3 horas. Se aumentar a velocidade para 200 km por hora, vai diminuir o tempo pela metade, 1h30. Então as grandezas são inversamente proporcionais. Como que eu faço para verificar fazendo a continha aí? Nesse caso, as grandezas inversamente proporcionais, a gente multiplica as grandezas para ver se vai dar o mesmo valor, né? Mesmo caso, o item C, uma torneira aberta enche a piscina em 12 horas, 4 torneiras enchem a piscina em 3 horas. Aumentou a quantidade de torneira, diminuiu o tempo. Letra D e letra E, para vocês analisarem aí cada item, tá?